Bom dia a todos, todas. É um prazer dar aqui continuidade às atividades da manhã do nosso segundo congresso de Direito Internacional Privado. Esse momento de congraçamento entre as nossas universidades, nos debruçando sobre nossos diletos temas de Direito Internacional Privado e, aqui nesse segundo congresso fazendo esse entrelaçamento com os temas de direito material. Quero desde já agradecer a presença do professor Augusto Jäger e da professora Elza Oliveira, que fala conosco. O professor Augusto Jäger fala conosco desde a URGS, desde o Sul, né, professor? E a professora Elza desde Portugal, se não me exato, da Universidade de Lisboa. Falávamos há pouco no painel anterior com o professor Luiz Lima Pinheiro e enaltecemos aqui esse estreitamento de laços que temos com Portugal, graças aos esforços do professor Gustavo Mônaco, sobretudo. Me parece que muitos trabalham sempre para esses esforços em conjunto, mas é preciso um grande líder e temos no professor Gustavo esse espelho. Pois então, acho que sem mais delongas, podemos desde já passar ao tema e às falas sobre o direito internacional privado e os processos de integração. Sabemos que temos experiências distintas nas experiências europeias e aqui latino-americanas, Mercosul, mas é sempre muito bom que possamos ter esse diálogo para que possamos nos inspirar nos exemplos mais próximos. Não tenho aqui no script uma ordem, mas penso que podemos seguir sem nenhum tipo de machismo. Também falamos muito da igualdade de gênero, mas acho que a gente pode seguir aqui a etiqueta do Ladies First, se o professor Jäger não se incomodar. Assim havíamos combinado, inclusive. Então, pronto, já era desde já essa a regra. Professora Elza, por favor, tenha a palavra. Muito obrigada. Eu quero começar por apresentar os meus cumprimentos a todos e agradecer o convite para estar aqui aos presentes. É um gosto enorme para mim participar neste congresso e, conforme a senhora professora dizia, de facto foi neste caso também o professor Gustavo Mônaco que me desafiou em boa hora, devo dizer, para estar aqui presente e com muito gosto que o faço. E costumo também trabalhar muito com o professor Lima Pinheiro e existe uma ligação muito forte entre Portugal e o Brasil. Eu devo dizer que eu dou aulas em corregência com o professor Lima Pinheiro, aulas de mestrado e de doutoramento. Temos muitos alunos brasileiros e, portanto, também incentivamos sempre a que seja feita esta análise comparada de direito português, direito brasileiro, que é muito enriquecedora. Devo dizer, desde logo para nós, professores, eu espero que, naturalmente, o objetivo é que seja também para os alunos, como é óbvio, portanto, sim. Dizia eu sou, de facto, sou professora na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, dou aulas de Direito Internacional Privado, também dou aulas de Direito Civil, de Direito da Arbitragem também, de Contratos Internacionais. A minha área de desenvolvimento do doutoramento foi justamente questões que se prendem com os regulamentos europeus, mais especificamente, que teve que ver com sobre a lei aplicável em matéria de responsabilidade civil extracontratual por violação dos direitos de personalidade em direito internacional privado. Portanto, estas são algumas das águas em que de facto tenho navegado na área aqui das minhas investigações. No que respeita concretamente, então, aqui ao tema, eu combinei, falámos um pouco, o professor Augusto Jäger Júnior e eu,
em fazer primeiro uma pequena apresentação do tema e depois, naturalmente, o debate irá para onde se entender, acho que sim. Ora bem, então, quando nós falamos aqui em direito internacional privado e em processos de integração, obviamente, eu quando vi o tema pensei, bom, isto é a área em que eu tenho andado aqui a ler e a escrever umas coisas e que tem que ver justamente com o direito de conflitos, que nós já lhe chamamos direito de conflitos da União Europeia. E isto porquê? O que é que está subjacente? Direito de conflitos, na verdade, é limitador. Já vou dizer porquê, porque não é só o direito de conflitos em concreto que está em causa, mas também competência internacional, reconhecimento e execução de decisões estrangeiras. Ora bem, primeiro, para o próprio desenvolvimento das políticas que estão subjacentes aos tratados da União Europeia, e é sabido que, desde logo, atravessam os tratados as liberdades europeias, liberdade de estabelecimento, liberdade de circulação. Há um dos objetivos que naturalmente aqui está subjacente, é o desenvolvimento do mercado único com a circulação de pessoas. Esta circulação é importante em termos económicos, obviamente, porque é suposto as pessoas, os cidadãos, não terem receio de, apesar de residentes num Estado, adquirirem bens noutro Estado, circularem, prestarem serviços noutros Estados. Portanto, a ideia é, de facto, haver uma União Europeia e, para que isto aconteça, para que as pessoas circulem, porque há aqui este ponto também importante. Nós temos, de facto, a União Europeia, mas, apesar de tudo, a União Europeia é composta por Estados-membros. Cada Estado, Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, França e por aí adiante, não vou dizer todos, cada Estado tem depois a sua própria legislação material. E, portanto, ainda existem divergências no regime material dos vários Estados-membros da União Europeia. Portanto, é importante que exista esta circulação, mas tendo presente também que existem direitos materiais diferentes. E que é bom que existam. Esta pelo menos é a minha opinião, porque entendo que o direito material de cada Estado reflete também a identidade de cada povo e pretender que todos os povos sejam regidos por uma única lei uniforme, às tantas pode ser muito agressivo para as pessoas que não se identificam com esta lei. Portanto, uma das formas que se encontra aqui de tentar resolver esta questão, ou seja, incrementar esta liberdade de circulação, esta vontade de circular, de prestar serviços noutros países, passa por garantir às pessoas uma previsibilidade da lei que vai regular as situações. E a verdade é que, no âmbito de direito da União Europeia, nós ainda assim conseguimos ter algumas regras materiais que, se não estão, e não estão exatamente uniformizadas, mas estão harmonizadas. Conseguimos muito isso, por exemplo, em matéria de direito do consumidor. Houve, em especial desde a década de 80 do século passado, muitas diretivas europeias que foram depois transpostas para o direito interno de cada um dos Estados-membros e continua esse processo, ainda continua a acontecer. Mas existem, de facto, essas diretivas europeias e a consequência que teve dessa transposição dessas diretivas para o direito interno dos vários Estados-membros da União Europeia foi justamente que, em matéria, por exemplo, de proteção dos consumidores, não existem discrepâncias muito significativas entre os vários Estados-membros da União Europeia, justamente porque houve este trabalho de transposição. Noutras áreas, isso não é tão... não tem sido tão fácil de conseguir e volto a dizer, não sei sequer se é desejável que se consiga. Porque
quando eu estou a falar de outras áreas, estou a falar, por exemplo, em áreas que têm que ver com o direito da família. E o direito da família, por exemplo, aí estamos a falar de matérias em que já se nota, parece mais alguma... essa manifestação da identidade de cada povo nota-se mais nas leis. Então, se calhar, a maneira mais fácil de se garantir a previsibilidade da lei aplicável, volto a repetir, sempre incentivando a circulação entre os Estados-membros da União Europeia, passa não pela uniformização da lei material, ou sequer uma harmonização mais apertada dessa lei material, mas por termos normas de conflitos que sejam aplicáveis nos vários Estados-membros da União Europeia. E aí, o que é que os particulares já podem saber? Não exatamente, não vai haver um regime material comum, vão existir normas de conflitos comuns, que nesse caso vai ser indiferente a questão ser colocada perante tribunais portugueses, ou perante tribunais espanhóis, ou perante tribunais franceses, porque as normas de conflitos vão ser as mesmas e vão conduzir à aplicação de uma determinada lei. E aqui as partes podem saber à partida qual é que é a lei que lhes vai ser aplicada. Porquê? Porque sabem que existem esses regulamentos, e esses regulamentos vão permitir determinar qual é que é a lei aplicável. E aqui eu sublinho alguns regulamentos que nós temos em vigor. Temos desde logo o Regulamento Roma 1, que é o regulamento que regula os conflitos de leis em matéria de obrigações contratuais. E aí, por exemplo, só porque este é talvez dos mais simples, por exemplo, nós sabemos que se houver um problema com um contrato que seja celebrado entre duas partes que têm residência habitual em estados diferentes, sabemos que, por aplicação desse regulamento, por regra, a lei aplicável será a lei escolhida pelas partes, o que resulta do artigo 3º, número 1, desde logo. Se as partes não tiverem escolhido a lei aplicável, e se estiver em causa, por exemplo, um contrato de compra e venda de mercadorias, o que o artigo 4º, número 1, a linha A, prevê é que será aplicada a lei da residência habitual do vendedor. Pronto. Portanto, já se sabe. Quando se celebra um contrato de compra e venda, sabe-se, a lei aplicável será a lei da residência habitual do vendedor. Há previsibilidade. Não se exige a uniformidade do direito material com esta harmonização das normas de conflitos, consegue-se a mesma previsibilidade. E tal como temos este regulamento Roma 1 aplicável às obrigações contratuais, também temos em vigor o Regulamento Roma 2, que é aplicável às obrigações extracontratuais. Uma vez mais, a questão sempre aqui em causa é a questão da determinação da lei que vai ser aplicada às situações plurilocalizadas. Temos também um regulamento que é aplicável em matéria de divórcios, da lei aplicável ao divórcio. Um outro regulamento, que é o 650/2012, que regula a matéria das sucessões, e depois temos também dois outros regulamentos, um em matéria de regime de bens dos casamentos e o outro no que respeita aos efeitos patrimoniais das parcerias registadas. Portanto, aqui vamos ter então estes regulamentos, alguns estão em vigor em todos os Estados-membros da União Europeia, costuma haver sempre a exceção da Dinamarca. Há outros regulamentos, como é o caso do regulamento do divórcio, ou das parcerias registadas, ou do regime de bens, em que existe uma cooperação reforçada, nem todos os Estados-membros da União Europeia o têm em vigor. Depois, para além destes regulamentos, e porque mesmo assim podia haver aqui ainda algumas tentações de fórum shopping, nós, para além disso, temos também regulamentos europeus que regulam a própria competência internacional dos tribunais. Temos, por exemplo, o Regulamento 1215/2012, que vai regular matérias de competência internacional em matéria civil e comercial, e depois também regula questões que se prendem
com o reconhecimento e execução das decisões proferidas em tribunais de Estados-membros da União Europeia. Temos também um outro regulamento que está em vigor, aplicável em matéria matrimonial e responsabilidade parental e também rapto internacional. Esse é um regulamento. Temos atualmente ainda um em vigor mais antigo, mas temos um que vai entrar em vigor já agora no dia 1 de agosto de 2022, que é o 2019/1111, e por aí adiante. Portanto, temos estes regulamentos. Depois também temos, só aqui uma nota, antes de terminar esta síntese breve, temos também uma modalidade interessante agora, por exemplo, o regulamento das sucessões, o 650/2012, eu costumo dizer aos meus alunos, é um regulamento muito completo, ele tem tudo. Tem uma primeira parte, que é uma parte geral, depois tem uma segunda parte, que é sobre a competência internacional, portanto diz logo quais é que são os tribunais internacionalmente competentes para apreciar os litígios. Depois tem uma terceira parte sobre o conflito de leis, qual é que é a lei que vai ser aplicada para regular o litígio, e depois tem ainda uma última parte relativa ao reconhecimento e à execução das decisões. Depois ainda temos ali mais uma coisinha coisinha não, isto não quero ofender ninguém porque é uma coisa importante, mas temos ainda um outro aspecto que tem que ver com o certificado europeu, certificado sucessório europeu. Portanto, na verdade, este regulamento, por exemplo, já ele abarca tudo, abarca competência, conflito de leis e reconhecimento e execução de decisões. E, portanto, acaba por ser mais abrangente. Depois temos também eu não posso terminar esta introdução sem fazer referência, obviamente, à relevância que tem o Tribunal de Justiça da União Europeia na interpretação das dúvidas que se vão suscitando a propósito destes regulamentos e a propósito de matérias de direito da União Europeia. E aí também vamos tendo jurisprudência muito importante, que se tivermos tempo depois podemos falar um pouco sobre ela, sobre como interpretar, porque isto depois, há aqui um desafio, isto assim, dito desta maneira parece tudo muito simples, mas na verdade isto suscita dificuldades, porque depois as várias questões vão ser colocadas perante os vários tribunais dos diversos Estados-membros, e a interpretação feita a fazer destes regulamentos por estes tribunais, de cada um dos Estados-membros, naturalmente tem de ser uma interpretação uniforme, porque senão, sob uma mesma capa de regulamento europeu, que tem aplicação imediata em todos os Estados-membros da União Europeia, com exceção daqueles que existem protocolos nesse sentido, mas dizia eu, à partida, é suposto que todos os Estados, os tribunais de todos os Estados, apliquem esses regulamentos da mesma forma, e aí, de facto, o Tribunal de Justiça da União Europeia tem um papel muito importante. E com isto, então, eu terminaria esta primeira apresentação muito sucinta. Muito obrigada. Obrigada, professora. Foi não uma apresentação muito sucinta, mas de fato foi um voo panorâmico muito detalhado e impressionantemente objetivo e no tempo, né? Muito conteúdo em pouquíssimo espaço de tempo. Bom, agora eu acho que nos preparamos para ouvir o contraponto aqui do professor Jäger. Tenho certeza que teremos aqui uma profusão aqui de contraposições e comparações possíveis. Professor, por favor, tens a fala. Muito obrigado. Gostaria de saudar a organização desse segundo Congresso de Direito Internacional Privado, na pessoa do professor Gustavo Mônaco, que gentilmente me convidou para participar dessa sessão. Eu estou aqui em Porto Alegre, estou em casa, estou em Porto Alegre, e fico muito contente que estejam aí em São Paulo, professora Maria Rosa, duas alunas minhas do grupo de pesquisa, participando e apresentando trabalhos nessa oportunidade que o Congresso traz. Eu vou referir depois os trabalhos delas, vou referir os trabalhos delas junto com a referência ao meu grupo de pesquisa.
queria saudar a senhora também, que faz a mediação dessa nossa sessão. Tive a alegria, um tempo atrás, de publicar um artigo em uma obra organizada pela senhora, a qual aproveito publicamente para agradecer, e também externar a minha saudação à professora Elza Dias Oliveira, que conheci pela primeira vez, estamos juntos numa sessão, mas que já na introdução a esta mesa pude observar que tem uma identidade muito forte com as pesquisas que realizamos aqui, embora à distância do continente europeu. Bem, aqui na Faculdade de Direito, então, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu lidero um grupo de pesquisa junto ao CNPq, chamado Direito Internacional da Concorrência. Esse grupo tem uma agenda de pesquisa que é justamente a europeização do direito internacional privado. Então, nós começamos a pesquisar no ano de 2010, com uma bolsa do CNPq, a quem eu também agradeço o fomento, esta evolução legislativa que a professora Elza bem nos apresentou. Queria destacar da fala da professora Elza o que foi apontado, esta dificuldade da harmonização das legislações materiais. E essa dificuldade não vem de hoje, ela me parece que ela é a própria essência do surgimento do direito internacional privado. Que quando você não consegue criar um código de direito material para o mundo inteiro, então vem Savigny e molda a norma de conflito para, pelo menos, o direito de conflitos ser harmonizado. E com isto, e com a jurisprudência e com as decisões, tendencialmente vir depois harmonizar o direito material. Eu me permito concluir, assim, um primeiro ponto, de que o processo de europeização funciona como o ideal saviniano, então. Se Savigny queria que as suas regras de conflito fossem espalhadas para o mundo inteiro e fossem iguais no mundo inteiro, pelo menos em processos de integração, como a União Europeia e Mercosul, nós estamos vendo isso. E no caso da União Europeia, ainda com o agravante de ser um processo supranacional e dispor de um tribunal de justiça com efetividade na aplicação das suas sentenças. O Mercosul também tem conseguido, vou referir depois, alguma harmonização nesse sentido, mas nós carecemos ainda da supranacionalidade e também carecemos de um tribunal supranacional. Ainda, certamente sabem que ainda não temos. Bom, nessa trajetória, então, do direito internacional privado na União Europeia, surge a competência com o Tratado da União Europeia para tratar matérias de cooperação jurídica que impossibilitem ou que atrapalhem o mercado comum, depois o mercado único, e esta competência hoje está largada para todos os âmbitos do direito internacional privado. Né? São poucos os âmbitos que, do ponto de vista da competência do Tratado da União Europeia, estão destacados do processo de europeização. Potencialmente podem ingressar no processo de europeização. Agora, se há vontade política ou se há conquistas políticas para tanto, é um outro departamento. Mas a União Europeia vem evoluindo, já são inúmeros os regulamentos, todos referidos aqui pela professora Elza, sobre diversas matérias, como, por exemplo, o Bruxelas I, o Bruxelas II, o Roma I e o Roma II, talvez sejam os mais expressivos. E com esse grupo de pesquisa, então, já comentei com a professora Elza, eu tive a oportunidade de lançar na URGS uma obra chamada Europeização do Direito Internacional Privado. Nós estamos aqui, parece uma pretensão nossa estudarmos o processo de europeização do direito internacional privado, mas a pretensão não ficou aqui nessa obra, porque na época estavam apenas em andamento na Europa debates sobre a europeização da parte especial. Parece engraçado que a parte especial tenha vindo primeiro que a parte geral do direito internacional privado.
mas a parte especial foi aquela que obteve o consenso político mais fácil de vir primeiro. Então, a todo o conjunto de regulamentos, nós podemos considerar um código amplo de parte especial do direito internacional privado, sem que haja ainda uma parte geral com esse nome, pelo menos. Essas inversões não são tão incomuns. O próprio regulamento Roma II sobre obrigações extracontratuais veio no tempo antes do regulamento Roma I, que é o das obrigações contratuais. Por quê? Porque ele conseguiu ter trânsito político. Depois a professora Elza pode dar também a sua opinião, mas ele conseguiu ter trânsito político primeiro para entrar quase um ano antes em vigor. Bom, o processo de europeização, então, da parte especial, ele não está completado, mas ele está consolidado, isto é, ele vem ocorrendo. E passou-se, então, a discutir, a partir de um texto de uma proposta, melhor dizendo, uma proposta legislativa sobre um regulamento Roma Zero, se não poderíamos ter, embora depois da parte especial, uma parte geral do direito internacional privado. E a base dos estudos foi que os regulamentos especiais tinham, em algum momento, normas consideradas de parte geral, como, por exemplo, as normas que definem o que seja lei de polícia, ou mesmo ordem pública. Então, já era possível, quando os regulamentos especiais estavam surgindo, que houvesse uma catalogação neles de questões de parte especial. Esse era o primeiro movimento. E o segundo movimento foi, efetivamente, uma proposta de um conhecido autor europeu, que apresentou para a comunidade científica uma parte geral, não completa, talvez dependendo ainda de alguns debates, certamente, mas apresentou uma parte geral, e aí temos vários nomes a citar, Paul Lagarde e Andrea Bonomi, que muito contribuíram com essa parte geral. Bom, o que seria, então, uma parte geral? Que toco nesse tema porque a professora Elza me deixou essa oportunidade de trocar nesse tema, né? Então, Paul Lagarde apresentou essa proposta em 2011, já são mais de 10 anos, em 2011, e nós podemos observar ali, então, regras sobre o que seria a parte geral, podemos explicar assim também, regras sobre qualificação, elementos de conexão, autonomia da vontade, ordem pública, normas automaticamente aplicáveis ou normas de aplicação imediata, domicílio, nacionalidade, podemos até considerar como parte geral uma regra que distribua o conflito de nacionalidades, quando uma pessoa tem duas nacionalidades, quer dizer, há estudos em evolução agora para uma europeização da parte geral. O meu grupo de pesquisa, me permito apresentar, também criou uma segunda obra chamada Europeização da parte geral do direito internacional privado, uma obra coletiva, com os resultados dessas pesquisas individuais, então. Nesse ponto, eu gostaria de citar que estão presentes aí, professora Maria Rosa, a doutoranda Tatiana Brum Parmegiani Gomes, que trabalha a dupla nacionalidade como elemento de conexão. Essa seria uma parte importante da parte geral. A já doutora, a professora Nicole Rinaldi de Barcelos, que trabalhou a exorbitância das regras de conflito de competência judicial internacional. Eu também gostaria de citar a Mariana Ceballos Jorge, que tem uma obra aqui no direito brasileiro sobre a residência habitual,
que é um fenômeno hoje mais desenvolvido como elemento de conexão na União Europeia do que na Conferência de Haia, embora a Conferência de Haia tenha possivelmente sido a precursora do elemento de conexão residência habitual, mas a Conferência de Haia não tem um tribunal, e a União Europeia tem um tribunal. Então, a definição de qual é exatamente, em concreto, a residência habitual de alguém, hoje nós colhemos do Tribunal Europeu, da Corte Europeia de Justiça. E também queria mencionar Fernando Pedro Meineiro, que numa obra, todas aqui da URGS, sobre sucessão internacional, amplamente estudou a matéria do Regulamento 650 de 2012 de sucessão de parte geral. Bom, me cumpre ainda, em algum momento, referir, então, o que acontece no Mercosul. O Mercosul, até antes da União Europeia, até mesmo antes do surgimento desses principais regulamentos, que são desse século, com a exceção de Bruxelas I, e não falo, obviamente, das convenções que eram anteriores ao que hoje é o processo de europeização. Se vamos pensar em Bruxelas e Lugano, temos que retornar à década de 60 do século passado. Mas, nesse processo atual de europeização, o Mercosul, embora intergovernamental, veio até antes, né? Então, nós temos uma obra que chama muita atenção aqui no Brasil, uma obra argentina, na verdade, de uma autora renomada argentina de Direito Internacional Privado, que é a professora Adriana Dreisin de Clor, que se chama Mercosul como Gerador de Direito Internacional Privado. Essa é uma obra, não é nova, mas ela tem esse título chamativo, o Mercosul como Gerador de Direito Internacional Privado. Isto é, o Mercosul, assim como a União Europeia, como fonte de Direito Internacional Privado. E essa obra, então, delineia a estrutura institucional do Mercosul, bem como os instrumentos cooperativos e normativos de cooperação jurídica que o Mercosul tem. Depois há um outro autor também, clássico, uruguaio, que bem aprofunda essas temáticas. Vejam que o livro é de 2002, quer dizer, muito antes, por exemplo, de Roma I e Roma II e tal, que é o professor Eduardo Terechea Bergman, nesta obra A Dimensão Jurídica do Caso Privado Internacional no âmbito regional. Então, quero mencionar que temos aqui no Mercosul, num levantamento rápido, 13 documentos de direito internacional privado lançados pelo Mercosul, majoritariamente no campo de medidas cautelares, cooperação jurídica internacional, definição de foro competente, e menos no campo da lei aplicável, é bem verdade, diferentemente do processo europeu, que desenvolveu-se de alguma forma em paralelo nos dois campos, né? Com Bruxelas, a Escola de Bruxelas, eu acho que se chama assim, no campo da jurisdição, e a trajetória de Roma no campo da lei aplicável, e depois isso ficou misturado, regulamentos que trabalham todas as temáticas, como esse último que a professora Elza nos apresentou. Então, nesse aspecto do Mercosul, eu me permito citar o Protocolo de Las Lenhas, de cooperação e assistência jurisdicional em matéria civil, comercial, laboral e administrativa, o Protocolo de Ouro Preto de medidas cautelares, o Protocolo de Buenos Aires, o Protocolo de São Luís, todos da década de 90, e, por fim, um outro muito interessante, que é justamente o que trata sobre a jurisdição internacional em matéria de relações de consumo, que foi um dos tópicos aprofundados pela professora Elza, que é o Protocolo de Santa Maria, com a ressalva de que este Protocolo de Santa Maria não está em vigor, e os outros 4, anteriormente aqui citados, estão em vigor. Mas, claro, há muitos outros que ainda não estão em vigor. Então, esta é a minha contribuição, o destaque para esses documentos do Mercosul,
e o meu alinhamento com a fala da professora Elza a respeito do desenvolvimento do direito comunitário. Eu me coloco à disposição aqui em Porto Alegre para o aprofundamento dessas questões e agradeço novamente a oportunidade que vamos ter agora de debater com a professora Elza a evolução que tenha tido essas temáticas. Obrigado. Muito obrigada, professor Jäger. É impressionante como as duas falas puderam ser profundas e sintéticas e já revelaram contrapontos, identidades e alinhamentos. São estruturas realmente muito diferentes, muito distintas do Mercosul e a União Europeia, mas, de fato, os processos de integração têm essa dinâmica principiológica muito conexa, né? Bom, vou aproveitar para referir aqui também que no meu mestrado eu me dediquei aos processos de integração, até porque na UERJ, revelador do zeitgeist, né, da questão do momento, era a pós-graduação em Direito Internacional era Direito Internacional e Integração Econômica. Está aqui minha querida professora, mestre, mentora e musa, aqui, Marilda Rosado, que não me deixa mentir. Manda aqui um abraço para o professor Jäger e para a professora Elza. Mas, infelizmente, ou por uma circunstância do momento, né, parece que aqui no Mercosul, aqui na nossa região, a questão da integração foi um pouco diluída, né, e hoje a pós-graduação já não é mais em integração econômica. Eu não sei se as doutoras Tatiane, ou as orientandas do professor gostariam de fazer alguma observação, alguma... Por favor, professora. Minha colega também lá do IDP em Brasília, estamos aqui em casa. Perfeito. Muito obrigada, professora Maria Rosa. Então, é uma satisfação, né? Na verdade, o objetivo seria justamente salientar a relevância desses estudos, ainda mais, eu me coloco numa posição muito pessoal aqui, e a colega Nicole também, considerando que nós também somos cidadãs da União Europeia, né? Eu tendo a nacionalidade alemã e a Nicole italiana, então, tão logo discutir essas questões para nós também toca o íntimo, toca, né, o nosso âmago pessoal. E também queria fazer uma menção à professora Elza, que eu a utilizei na minha dissertação de mestrado, quando falava também da cidadania da União Europeia, em busca de uma abordagem pós-nacional, né? Então, professor Augusto, professora Elza, é mais no tocante de frisar a relevância, né, dessas temáticas. Não sei se a Nicole gostaria de complementar, mas professora Maria Rosa, né, e aqueles que nos assistem, fica aqui, né, o convite para acompanhar essas vertentes e essas pesquisas que vêm se desenvolvendo cada vez mais, justamente sobre esse âmbito do direito da integração, ainda que de forma um pouco mais, digamos, incipiente, se pensando numa perspectiva do Mercosul, mas que ainda assim revela, né, a sua importância e que a gente possa ter mais congressos aí pela frente para discutir essas temáticas. Então, muito obrigada. Obrigada, professora Tatiane. Eu vejo aqui que não há perguntas, então eu vou me valer da prerrogativa daqui da mesa para tirar as minhas, né, usufruir dessa oportunidade única, que é ter dois grandes mestres aqui, sobre esse tema que é tão relevante, que de algum modo ficou diluído aqui nos processos do Mercosul. Eu gostaria de primeiro provocar o professor Jäger para saber dele se ele tem algum posicionamento em relação a esses processos políticos, né, de que ele falava. Primeiro, consensos vêm em áreas que talvez não fossem as mais óbvias, né? Consensos vêm primeiro em relação ao direito do consumidor, ou primeiro em relação a questões, às vezes, até processuais. No Mercosul, os nossos primeiros protocolos são processuais e não de direito material, né?
enfim, eu gostaria de perguntar se ele acredita que há alguma esperança para que haja um impulsionamento, um revigoramento dos processos do Mercosul, ou se ele acredita que chegamos ao amadurecimento da conformação de integração possível. Enfim, era um pouco isso. Muito obrigado. Eu vivo fui criado numa região de fronteira, né? Eu venho do interior do Rio Grande do Sul, da região das Missões, a região das Missões faz fronteira com a Argentina e não fica muito longe do Uruguai ao sul. Então eu sou um fronteiriço, eu diria assim. Eu e o Roberto Schumann somos dois fronteiriços. E tenho que defender o Mercosul. Já fiz o meu próprio TCC de faculdade, já foi sobre o Mercosul, mas no meu mestrado a professora Elza referiu antes a expressão livre circulação de pessoas como uma das mais importantes liberdades dentro do mercado comum. O meu mestrado, a professora Elza tem como título livre circulação de pessoas no Mercosul. E eu já não sou tão novo, então eu tenho que ser um entusiasta do Mercosul. Eu acho, inclusive, que não estou conformado que o Mercosul acomode-se nessa, mas reconheço que o processo de evolução da América ele foi de sucessão de organizações, né? Nós tivemos a ALAUC, depois a ALAD, e em paralelo criou-se o Mercosul e tantas outras, né? Então, possivelmente se pense num refundamento do Mercosul, através de um outro nome e tal, mas a conformação não é meu discurso, não gostaria que conformasse. Nós estamos há 40 anos lutando por uma ponte, uma terceira ponte no estado aqui do Rio Grande do Sul com a Argentina. Nós temos 1.000 quilômetros de rios e temos duas pontes, uma da década de 50 e a outra que tem 15 anos. Demoramos 50 anos para fazer uma segunda e agora não queremos esperar 50 para fazer uma terceira. Então, politicamente, estamos lutando por uma ponte. Parece uma coisa simples, lutando por uma ponte, para que não se tenha que pagar hora extra para o barqueiro passar no final de semana os veículos de passeio para ir à Argentina. Então, sou realmente um entusiasta do Mercosul e acredito, inclusive, que se possa desvincular o andamento do Mercosul com o tratamento das questões jurídicas. Quer dizer, não há por que o entrave jurídico se consolidar por conta do entrave político do Mercosul ou por conta do estágio de integração que se tenha, né? É possível, então, contra a minha vontade, nos conformarmos com o estágio da integração que se tem, a zona de livre comércio ou prenúncios de união aduaneira, e não se conformar com a evolução jurídica. Porque também, quando não há processos de integração envolvido, existe algum direito convencional existente. Então, nós podemos continuar com o direito convencional, incrementando, mesmo que a parte econômica e a parte política não avancem. Nesse sentido, foi muito importante a sua pergunta, porque me permite dizer que na semana passada, aqui em Porto Alegre, tivemos, patrocinado pela OAB, e por um mestrando meu, até devo mencionar, o Rodrigo Bueno Prestes, junto com o presidente da OAB, Leonardo Lamacchia, uma audiência pública sobre a livre circulação de pessoas no Mercosul. Se chamava assim, uma grande audiência, com muitos políticos, Assembleia Legislativa envolvidas, câmaras de vereadores dos estados do Rio Grande do Sul, presidentes e vice-presidentes de subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, de outras federações, aqui em Porto Alegre, para a discussão de quais eram efetivamente os entraves para a livre circulação no Mercosul. E aí, claro, surgem entraves policiais, tributários, sanitários e todos os outros que se possa imaginar.
que são matérias até pré-históricas já no ambiente europeu. Mas essa audiência pública revela que há ainda o interesse de que o Mercosul avance. Ela foi muito concorrida, foi transmitida, deve estar no site da OAB aqui do Rio Grande do Sul, deve estar lá gravada, ela foi gravada, durou aproximadamente 4 horas, e demonstra, então, que os maiores interessados, os cidadãos, ainda estão disponíveis, ainda estão requerendo o avanço do processo de integração. Obrigada, professor. Eu compartilho do otimismo do senhor, eu sou reconhecidamente, patologicamente otimista. Mas, professora Elza, nós tivemos aqui também, né, no processo da União Europeia, temos conhecimento também de alguns tropeços, ou não sei se posso qualificar assim, mas, enfim, recuos, às vezes nem tão estratégicos. Mas qual é, do ponto de vista da senhora, e contando com seu brilhantismo de voos panorâmicos e profundos ao mesmo tempo, em tempo recorde, né? Mas, do ponto de vista da senhora, qual seria a próxima fronteira da União Europeia? Nós temos ainda, há lacunas, e esta, aliás, é uma das questões que suscita realmente o professor Augusto Jäger. Fez referência que nós começamos a matéria de conflitos de leis pela parte especial. Eu também tenho andado a estudar a parte geral. Confesso aqui que tenho algumas dúvidas acerca da necessidade de haver ou não um regulamento Roma Zero. Essa é uma questão que é muito discutida, é muito debatida, mas de facto há questões que se colocam no âmbito do direito de conflitos geral, no fundo uma teoria geral do direito, e que eu não sei se a resposta passará por um regulamento Roma Zero, mas essa de facto é uma das questões que está a ser debatida. Essa é uma questão importante, portanto, que é sobre essa parte geral do direito de conflitos, que na verdade não existe, e sobre outras matérias no âmbito também da parte geral, que também continuam a não existir. Pensar, por exemplo, matérias que se prendem com a filiação, que se prendem com a capacidade jurídica, e há aqui um tema que eu não resisto a tratar, que é o dos direitos de personalidade, justamente porque foi a minha tese, a minha tese de doutoramento prendeu-se justamente com isso, e a verdade é que no Regulamento Roma II excluiu-se do âmbito de aplicação material os direitos de personalidade, portanto a responsabilidade extracontratual por violação dos direitos de personalidade. Curiosamente, na proposta que foi feita inicialmente, eles estavam incluídos. Depois houve uma influência muito forte por parte, na altura, do Reino Unido. Os mídia ingleses tinham muito receio que a questão dos direitos de personalidade, se eles estivessem incluídos no âmbito de aplicação material do Regulamento Roma II, que isso implicasse ou que se traduzisse numa limitação à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, e por isso depois, às tantas, os direitos de personalidade acabaram por ser afastados do âmbito de aplicação material do Regulamento Roma II. Portanto, o que suscita vários problemas. Primeiro, uma questão que se prende com a interpretação do que é que significa direitos de personalidade à luz do Regulamento Roma II, porque estão excluídos, mas o que é curioso também é que conseguimos perceber pelos considerandos e por algumas disposições que o direito à vida, o direito à integridade física estão abrangidos pelo âmbito de aplicação material do regulamento. Portanto, quando se diz que estão excluídos os direitos de personalidade, não são todos. São essencialmente aqueles que podem ser atingidos pelos meios de comunicação social. Estamos a falar de imagem, honra, privacidade. Esses sim ficam excluídos, até porque eles são especificados, a imagem não é, mas a honra e a privacidade são. Portanto, essas matérias, caso exista então essa responsabilidade civil por violação dos direitos de personalidade, ainda são regulados pelas normas de conflitos de fonte interna.
Portanto, aquilo que nós vamos tendo atualmente acaba por ser, e esse é um dos desafios quando se ensina Direito Internacional Privado em Portugal, que os alunos têm de entender as fontes. E nós temos uma regra que, desde logo, resulta dos tratados, naturalmente, mas também do próprio artigo 8º, número 4 da Constituição da República Portuguesa, que consagra uma primazia do direito europeu sobre o direito de fonte interna. E por isso, quando nós tivermos regulamentos europeus que se apliquem às situações, naturalmente são esses regulamentos que nós vamos aplicar e não as normas de fonte interna. Se nós tivermos, por exemplo, um problema de responsabilidade civil extracontratual por violação do direito à honra, e que é o direito à honra, direito à reserva sobre a intimidade da vida privada, que é muito fácil acontecer nos dias que correm. Nós tropeçamos em situações dessas com muita frequência, designadamente atendendo às redes sociais que existem atualmente. É muito fácil estes bens serem atingidos. Então, neste caso, o procedimento que nós vamos ter de fazer é, uma vez que existe primazia do direito da União Europeia sobre o direito de fonte interna, começamos por ver qual é que é. Aliás, em bom rigor, nós devemos começar pelo Regulamento 1215/2012, que é o regulamento que trata da competência internacional. E esse não estão excluídos os direitos de personalidade. Se os tribunais portugueses forem competentes, então vamos passar ao nível seguinte, que é a lei aplicável. E aqui vamos afastar o Regulamento Roma II, porque ele próprio diz que se quer afastar, ou seja, porque ele não se quer aplicar quando estão em causa direitos de personalidade, e passamos então aí à aplicação das normas de conflitos de fonte interna. No caso, será aplicado o artigo 45 do Código Civil e o artigo 27 também, à partida, será relevante. Portanto, nós temos este procedimento ainda, todo este procedimento a adotar. E depois eu noto aqui uma outra questão, que é, houve 3 regulamentos que eu referi, que são justamente os 3 regulamentos que tratam de matéria de direito da família, que é o regulamento que trata do divórcio, o regulamento que trata das matérias de regimes matrimoniais e também do regulamento sobre os aspectos patrimoniais das parcerias registadas. Esses 3 regulamentos são regulamentos que implementam uma cooperação reforçada. Repare-se, entramos em matéria de direito da família, porque estas são matérias de direito da família, e não temos já a uniformização, uma adesão de todos os Estados-membros da União Europeia. Aqui já vamos ter de dizer, porque às tantas as negociações tornam-se muito complicadas, e portanto aqui já se diz, bom, ok, temos este regulamento, os Estados-membros que quiserem aderem, e por isso é uma cooperação reforçada. Portugal é Estado que tem em vigor todos os regulamentos, aqui temos tudo em vigor, mas de facto começamos depois, há aqui algumas sensibilidades que naturalmente, consoante nós passamos a questões ou a matérias que tenham, parece, mais que ver com a identidade cultural, social de cada um dos povos, depois as coisas podem tornar-se aqui um bocadinho mais complicadas. Já agora, não resisto também, só a deixar aqui uma nota à questão que foi colocada, salvo erro, foi a doutora, nem foi colocada, foi o comentário que foi feito pela doutora, eu acho que era a doutora Tatiana, se não me falha a memória, espero não estar a trocar o nome, mas que temos também já jurisprudência muito relevante do Tribunal de Justiça da União Europeia em casos de plurinacionais, desde logo que falou-me, disse que tinha dupla nacionalidade de Estado-membro da União Europeia e de um Estado não-membro da União Europeia. Eu lembrei-me logo do Acórdão Micheletti, que veio logo dizendo, nesse caso, o que estava em causa era um cidadão argentino e italiano que se queria estabelecer em Espanha,
e uma vez que aquilo que estava em causa era o exercício de liberdades europeias, a nacionalidade relevante é a nacionalidade europeia, o que significa que isto, apesar do Sr. Micheletti ter residência habitual, era na Argentina. Portanto, à partida, essa seria a nacionalidade relevante, mas como aquilo que estava em causa era o exercício de liberdades europeias, então a nacionalidade relevante foi a italiana, o que significa que depois, para efeitos de estabelecimento em Espanha, não foi, portanto, no fundo é um cidadão europeu, obviamente, e portanto não pude deixar de me recordar imediatamente desse acórdão, mas temos outros naturalmente também relevantes. Eu não quero ultrapassar aqui o meu tempo, a senhora professora Maria Rosa, porque se começo a falar não me calo. Muitíssimo obrigada, professora. Não, foi uma lição enorme, como eu havia dito, uma capacidade de síntese e ao mesmo tempo de profundidade absolutamente admirável. Infelizmente, chegamos no nosso teto aqui de horário. Poderíamos ficar aqui a tarde toda para conversar sobre todos esses casos e outros tantos. Foi um enorme prazer. Gostaria de mais uma vez agradecer em nome do Instituto, em nome do professor Gustavo, que aqui nos assiste avidamente, também absorvendo aqui esse debate. Agradecer pessoalmente a cada um dos professores, professora Elza, professor Jäger, e contar que seguimos à tarde, não é isso, professor? E daremos sequência às 15h. Estaremos aqui de volta. Muito obrigada aos que nos assistem também e até breve, até nosso próximo encontro. Muito obrigada. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigada.